Olá, sejam bem-vindos ao Eventos em Debate, porque se tem evento, tem história boa para contar. Um podcast onde o bastidor vira pauta e os eventos são contados de forma leve, divertida e verdadeira, para te inspirar a criar um evento elegante, mas com a essência e a sua personalidade. E vamos falar então dos nossos parceiros de hoje, a Vinícola Marcluide e a nossa sempre parceira aqui, nossa produção, a Julie Goulart, a nossa maquiagem. E hoje, então, vamos conversar com a Glauda, da PV Atelier, sobre o processo de criação. Hoje, de entrevistadora, ela vai ser nossa entrevistada e vai contar para nós, então, um pouquinho desse processo de acompanhamento da noiva e do vestido. Glau, seja bem-vinda. Obrigada, Vivi. Vai ser muito legal esse nosso projeto, né? Vamos tirar muitas dúvidas. É isso aí. Hoje vamos falar, então, sobre o objeto desejo das noivas, que é aquele que todo mundo espera para ver no casamento, que é o vestido dela. Conta pra gente como é que é esse primeiro contato com a noiva, como é o processo de criação. Então, quando a noiva chega ao ateliê, eu sempre quero saber tudo sobre ela, né? Eu me torno, na verdade, íntima dela. Porque eu preciso entender a personalidade da noiva, o que ela está pensando, o que ela sonhou para o grande dia. Porque esse processo é muito importante, ela tem que viver esse processo, né? Então, a gente tenta saber tudo sobre ela, eu tento tirar o máximo possível. Como que é o casamento, né? Em questão de terreno, local, isso eu acho que é muito importante para a criação do vestido, né? Quando a gente fala de criação de vestido do sob medida, é muito importante a gente entender o tecido que a gente vai usar, a silhueta que a gente vai usar, né, a modelagem, corte, enfim, tudo que vai ser criado para aquela noiva. Então eu preciso entender tudo que a noiva gosta, o que a noiva não gosta, principalmente o que a noiva não gosta, né, para depois quando eu apresentar, a noiva não ter uma frustração na hora dos croquis. Uhum. Então eu preciso entender todo esse processo. Então quando a noiva chega até mim, a primeira conversa é uma conversa super descontraída, na verdade, né? Eu tento tirar o máximo que eu consigo dela para eu entender a personalidade dessa noiva antes de eu sentar para desenhar os croquis, para eu entender o modelo, né, que ela gostaria. Eu tento, é uma coisa só minha, assim. Eu tento entender a noiva. O que ela está sonhando para esse dia, o que ela pensou para esse dia, eu me coloco no lugar dela. Por isso que, quando eu faço a primeira conversa, eu preciso saber tudo da festa, né? Quantos convidados, aonde vai ser. Isso para mim influencia muito no processo de criação. Porque o vestido também não deixa de ser a parte do conceito da festa, né? Muito visual. Muito visual. E eu acho que a noiva, assim, ó, a noiva é a cereja do bolo, né? Quando a gente fala de casamento, a gente fala da noiva, a gente pensa da noiva. E o vestido de noiva é o vestido da vida, né? Sim. É a materialização de um sonho dela. Então eu tenho que pensar, eu sou responsável em pensar por todos esses detalhes. E Glau, como é que tu consegue traduzir ele para noiva, porque tu apresenta um croquis para ela, como é que é feito? E como ser visual, porque aí ela não tá vendo o vestido dela ainda, e a gente sabe que elas não conseguem se ver ainda num desenho. Como transmitir essa confiança para a noiva? E Vivi, e tu sabe que a grande dúvida das noivas hoje é saber assim, estou fazendo um sob medida, e daí? Será que vão me gostar no modelo? Sim, né? Esse é o grande medo delas, de chegar no final e não se gostarem. De todas, não só da noiva, tá? De todas as clientes. Vão me gostar no modelo escolhido, porque ela não tá vendo o modelo. Que todas chegam já com uma história de que não deu certo algum vestido em algum momento da sua vida, né? Eu sempre explico, gente, ateliê é totalmente diferente, o nosso processo de criação é totalmente diferente, né, do que tu enviar, por exemplo, uma costureira. O processo é totalmente diferente, o nosso estudo é diferente para cada modelo. Então, quando a cliente chega, eu passo essa segurança para ela, né? Que segurança que a cliente tem que ter, principalmente a noiva, que é o vestido da vida, a formanda, há 15 anos, né? Que segurança que a gente tem que passar para ela? O vestido sob medida, ele é sim um vestido, né, que a gente vai desenvolver através de desenho. Eu gosto dessa parte do desenho, do manual, do papel,
Tá? Eu gosto que elas visualizem. Junto disso, eu trago para elas referências para elas saberem assim de que decote eu estou falando, que caimento eu estou falando, que silhueta eu estou falando. Esse tipo de referência, né? Não uma cópia de uma referência. Eu nunca gosto de fazer cópias, porque eu acho que cada cliente tem que ter o seu modelo, né? Então a criação é minha. Claro que eu vou trazer referências para elas terem uma noção do que eu estou falando, né? E isso já deixa elas muito seguras. Mas assim, o processo de um sob medida, a cliente tem essa possibilidade de troca. Então assim, mesmo a gente sendo muito fiel ao croquis no decorrer das provas, a cliente tem essa possibilidade de troca. Então, por exemplo, se a gente tá, sei lá, com uma silhueta mais ajustada ou com uma silhueta ampla e no decorrer das provas eu vou querer trocar essa silhueta, né? Uma silhueta mais alongada, uma mais marcada de cintura, enfim, um decote mais baixo, mais alto, uma alça que eu escolhi e não gostei, tudo isso tem possibilidade de troca. Glau, uma coisa que eu sempre aconselho as minhas clientes é porque elas idealizam um modelo na cabeça delas, por referências que elas veem, mas elas nunca usaram um modelo parecido e elas não sabem como fica no corpo delas. Eu sugiro que elas, mesmo que elas vão mandar fazer, que elas vão a algum lugar e prove esses vestidos. Eu acho que é essencial. Para saber se aquilo que ela escolheu, idealizou, combina com ela. Isso também te orienta, tem essa análise com a noiva? Na verdade tem essa análise com a noiva, tá? Eu entendo muito, eu desenho muito pro tipo físico da noiva, tá? Eu entendo muito essa parte, questão de rosto, enfim. Que é uma consultoria com ela, né? Eu faço uma consultoria, tá? Claro, como a gente tem a nossa coleção prêt-à-porter e nós temos muitos modelos, eu sempre dou a opção para a noiva de a gente provar todos os modelos possíveis aqui dentro do ateliê para a gente tirar essas dúvidas. Perfeito. E depois a gente começar a criação, tá? Mesmo que eu tenha a possibilidade de troca depois, né, no sob medida, é muito importante as provas para a noiva decidir silhueta, né? Quando eu falo de silhueta se eu quero um princesa, se eu quero um vestido sereia, se eu quero um semi-sereia, se eu quero um corte A, se eu quero, né? Porque quando eu sento com a noiva, eu explico com a noiva, com a debutante, com a formanda, enfim, com qualquer cliente, eu explico o que vai favorecer no corpo dela, né? O que ela quer, porque o sob medida tem como a gente esconder o que ela não gosta, mostrar o que ela gosta. Então, existem essas possibilidades, né? E acontece muito de uma cliente chegar aqui com um modelo idealizado e tu olhar para ela e dizer que não combina com ela. E tu orientar ela, assessorar ela nessa troca de modelos ou sugerir alguma coisa que vá valorizar um pouco mais ela. Quando a cliente me procura, na verdade é o nosso papel, né, Vivi? Orientar essa cliente, independente se eu goste ou não do modelo que ela escolheu, não vem ao caso eu orientar essa cliente, né, na escolha mais assertiva possível, né? Então assim, mesmo eu não gostando daquele modelo, eu vou orientar, olha, a gente pode ir por esse caminho que vai ficar muito melhor no teu corpo, pro teu rosto, vai harmonizar muito melhor, né? Então eu oriento. A nossa profissão, ela nos dá essa segurança, né? Eu consigo passar essa segurança, eu tenho propriedade para falar com a cliente sobre isso, né? E Glau, nos conta, aqui na nossa região, principalmente eu organizo muito evento Destination. Nós já fizemos noivas de São Paulo, de Manaus. Conta pra gente como é que é esse processo de quando as noivas de outros estados te escolhem para fazer o vestido, elas vão casar aqui, ou se elas têm a possibilidade, eu sou de São Paulo, vou casar em São Paulo, mas quero fazer o vestido contigo. Isso é possível? É possível. Na verdade, nós já trabalhamos com muitas noivas de fora, né, Vivi? Então, assim, na verdade, o processo é o mesmo, tá? A gente trabalha o mesmo número de provas, o processo é o mesmo de uma noiva que mora aqui na nossa região. O que vai mudar? Vai mudar que a gente organiza de uma forma diferente, né? A equipe se organiza de uma forma diferente. Então, isso, claro, uma organização com antecedência, né? A gente vai organizar quando a noiva estiver na nossa região, vendo outros detalhes do casamento, a gente acaba fazendo
provas mais contínuas desse vestido. Uhum. Então, por exemplo, se a noiva ficar aqui 4 dias, 5 dias, 7 dias, a gente vai ter provas mais contínuas, né? Ou todos os dias, ou um dia sim, um dia não, fazendo com que a noiva saia daqui com o vestido quase pronto. Então, assim, o processo é o mesmo, o trabalho é o mesmo, mas a gente vai fazer essas provas no tempo que a noiva estiver aqui. Uhum. E a gente vai organizar, né, quando ela vier para nossa região. Claro, medidas, reunião online, isso tudo funciona da mesma forma, tá? A mesma coisa como se ela estivesse ao vivo. Medidas também, a gente pode fazer uma medida online, mas também no dia que ela está aqui, no primeiro dia... Fazer uma aferição. Como? Fazer uma aferição daí das medidas Isso finais. aí, a gente verifica tudo e já começa. Como que a gente começa o vestido sob medida, né? A gente sempre vai começar por uma tela. Né? Então, nessa tela, eu nem vou entrar em termos muito técnicos aqui, né? Mas é como se fosse uma tela que não é o tecido da cliente. Então, nessa tela é onde eu vou pegar todos os traços do corpo, todas as linhas, as proporções corretas do corpo da cliente e vamos transferir depois para o tecido. Então, assim, na segunda prova, o vestido já está quase pronto. Né? Claro, se a noiva tem necessidade de muitas trocas de modelo, a gente deixa então para a próxima vinda dela. Mas a primeira vinda, né? A primeira semana, a gente já consegue fazer muitas coisas, né? Deixar o vestido. Eu acho até mais prático a noiva de fora fazer o vestido na região que vai casar, porque também não tem todo o estresse, né, do transporte, de amassar. Sim, lavanderia, passadoria, né, já tá aqui, o vestido já vai impecável pro dia, a gente tem todo o serviço de entrega, né, tem o serviço de vestir a noiva também, a gente tem essa esse é um possibilidade. processo muito bacana que tu oferece para as noivas, que é acompanhar elas nos dias, até porque aí o vestido já vai contigo, não acontece, né, do vestido tá amassado, alguém sujar. Conta pra gente como é que é um pouco desse processo de acompanhamento do dia. Então, assim, o diferencial do ateliê também é assim, eu acompanho a noiva do primeiro dia que ela entra aqui até o fechamento do vestido. Nós temos esse serviço, né? Claro, isso é um serviço também, que se a noiva não quiser, tudo certo. Mas eu dou essa assessoria porque eu acho que a noiva fica muito mais segura, né? Essa segurança, essa praticidade, não adianta, no dia ela tem que escolher profissionais que deixem ela segura, né? Com certeza. E ela vai ficar mais calma, mais tranquila, eu acho que tudo flui melhor pro dia do casamento. Glau, e o processo de criação do vestido, entre a criação, a aprovação do croquis e toda a construção, confecção do vestido, como é e quanto tempo demora normalmente esse processo? Então, as noivas, elas me procuram muito tempo antes, né? Um ano e meio antes. Eu acho que é bem importante para a gente alinhar muitas coisas, tá? O que ela tá pensando, o que ela tá buscando, o que ela sonhou para o grande dia. Eu acho que isso que a gente tem que alinhar, né? Num primeiro momento. Então começa o processo, escolha de modelos, eu vou apresentando modelos, croquis e a gente vai afinando essas ideias, né? Um erro muito grande é começar a confecção do vestido muito tempo antes, tá? Eu acho que o projeto pode sim começar um tempo antes, mas a confecção 4 meses antes é um tempo ideal. Por quê? Porque muda a cabeça, muda corpo, muda tudo, muda gostos, né? Um ano atrás ela estava pensando em um vestido, a gente planejou, e no decorrer do processo ela já mudou de ideia, já não é mais aquilo. Então, novas referências, novas né? referências. É legal também elas, depois que definirem um modelo, não ficarem olhando, buscando muitas referências. Isso é muito importante. Claro que ela vai fazer isso se ela estiver muito na dúvida do modelo escolhido. Né? Isso vai acontecer, é normal de acontecer. Mas a confecção, se a noiva está decidida naquele modelo, a confecção 4 meses antes, tá? 4 meses antes é um processo ideal para a gente começar a confecção de um vestido, a produção, porque o vestido sob medida, ele é um planejamento, a gente faz um planejamento dele, a estrutura é feita, o corte é feito, tudo para aquele modelo.
Nada é produzido em produção em série, Sim. que eu digo, não é uma produção em série, né? Ele é planejado, ele é estudado, né? Então a equipe senta, planeja e projeta aquele vestido. Então, para cada vestido é um projeto, né? Então, 4 meses antes é o suficiente a gente começar as provas. E, em média, quantas provas vocês fazem com a noiva, assim, num processo que a noiva aprovou, amou esse modelo, sem alterações, né? Sem num alterações. Processo normal. Assim. De 4 a 6 provas, tá? Um modelo sem alterações. Uhum. Conforme a noiva vai alterando, a gente vai mudando outras coisas, vão aumentando as provas. Então, tem noivas que a gente faz 10 provas, por exemplo, né? Isso vai depender muito do modelo escolhido, como que está indo o processo, se a noiva teve trocas durante o processo, né? Se E escolheu... acontece, ou já aconteceu contigo, da noiva escolher um modelo Já. e deixar... Ela chegou, não é isso, não quero, não me gostei, quero outro modelo. Já, é bem normal, sabe? Eu deixo a noiva bem à vontade mesmo, porque eu me coloco no lugar da noiva, tá? Eu já casei, né? Eu me coloco no lugar da noiva, então se ela não estar confortável com aquele modelo, eu acho que ela precisa falar, ela precisa comunicar e a gente precisa trocar. Então aconteceu noivas assim, 15 dias do casamento, que ela disse, Glau, a alcinha era o meu sonho, usar um vestido de alça, mas eu realmente não estou me amando, eu estou perdendo sono, e ela estava com muito medo de me falar, né, e eu disse assim, nossa, por que, né, se eu dou toda essa abertura de me falar, eu gosto que me fale, né, porque se não é comunicado, como que a gente vai saber, né? É que pra ti, olhando pra ela estava linda, mas ela não estava confortável. Exatamente, ela não estava confortável, e ela acabou que me falando, acho que 15 dias, 20 dias antes do casamento, e não teve problema nenhum. Eu nem quis reformar o corpete, eu nem faço esse tipo de coisa, porque na verdade o sob medida não é adaptação. Ele é o sob medida, ele tem que estar perfeito, ele é uma construção, né? Então a noiva ela constrói contigo desde a base inicial até a final. Então é a construção. Então eu refiz todo o corpete dela, tá? Aquele corpete já tinha sido feito várias vezes, e eu refiz todo o corpete dela, fiz exatamente como ela imaginava. E o corpete ficou perfeito, realmente, ela ficou muito mais linda, ela se sentiu segura, ela estava linda no casamento, linda. E olha, e depois, né, da troca, a gente viu que ela já estava linda, mas ela ficou ainda mais linda. Por quê? Ela estava confortável. Ela estava confortável, ela estava segura, ela estava se sentindo ela, né? Eu acho muito importante a noiva se sentir ela, como ela é. Uma das coisas que eu também, né, questiono a noiva, é que assim, não vem com o gosto do outro, sabe? Ai, a minha mãe sonhou em eu casar de tomara que caia. O meu marido gosta de decotes. Mas o que a noiva gosta, né? Sim, pra ela não se anular, né? Exatamente. O que ela gosta? O que ela se sente linda, né? Isso é o mais importante para mim. O que ela sonhou em usar? Mesmo eu dando dicas de o que ela pode colocar a mais naquele modelo para ficar ainda mais lindo, né? A estruturação, um vestido sob medida. Quando a gente fala de vestido sob medida, a gente fala de estrutura, a gente fala de proporção, de linhas certas do corpo, né? Então, além de tudo isso, de toda essa técnica que a gente usa para favorecer o corpo, né? Que os nossos vestidos sob medida têm. É uma coisa interessante que eu acho do sob medida o vestido vai ter vestido, não tem que vestir aquele vestido, né? Tu Exatamente. se adequar ao vestido, mas o vestido vai se adequar ao teu corpo, né? Exatamente, porque ele é feito no teu corpo. Então, assim, além de tudo isso, né, que eu acho que é uma das grandes vantagens do sob medida da alta costura, né? Aquela costura perfeita, aquela costura embutida. Muitas pessoas não percebem, mas quando tu começa a conhecer o que é uma roupa bem feita, para, né, eu mandei, muitas clientes me falam, eu mandei fazer um sob medida também. Mas às vezes, né, não tem aquele conhecimento do que é um sob medida. Sim. O que é a estrutura que leva um sob medida, os acabamentos que levam sob medida, o corte, o caimento, a perfeição, né? Isso tudo, quando a noiva chega aqui, quando a debutante chega aqui, eu dou uma aula para elas, porque elas precisam entender o que elas estão investindo, aonde elas estão investindo, o que elas estão usando,
né? Isso é muito importante entender num vestido sob medida. Não é qualquer, são pouquíssimos ateliês que entregam um sob medida de qualidade que realmente é alta costura, né? Porque o processo de alta costura é totalmente diferente do que um processo de um vestido de prateleira, por exemplo. Sim. Totalmente Ou diferente. ir numa costureira, né? Totalmente diferente, assim. Então, assim, eu explico. Então, além de tudo isso, a noiva, a debutante, a formanda, ela precisa se sentir ela. Ela tem que se amar em todos os detalhes. Ela não tem que ficar com dúvidas de nada, né? Então, nenhuma cliente aqui no ateliê saiu assim, Glau, eu tô com dúvida ou eu tô insegura. Os relatos, os depoimentos que eu recebo, o feedback, todos são positivos. Por quê? Porque eu dou o meu máximo, eu não deixo a cliente sair com essa dúvida, né? Eu não permito que a cliente saia com essa dúvida. Eu acho muito importante nós mulheres, né, investirmos numa festa, né, o casal, enfim, investir numa festa tão importante, uma festa da vida, e ela sair insegura. Mas isso também o processo é a confiança também, né? É a troca entre a cliente, Por vocês, isso, tão para que tenha isso importante, também. Vivi, a escolha do profissional. Um profissional que te traga segurança, que te traga tranquilidade, que saiba o que está fazendo. Não um profissional agitado, que só quer vender, né? Não é o Ou vender. coloque os gostos dele, né? Isso, e só coloque o que ele quer, né? Tu só pode vestir isso, eu só assino isso. Não, os meus vestidos são assinados, tem a minha assinatura, tem a minha criação, mas eu tenho que entender se aquilo é o gosto da noiva, se aquilo vai favorecer o corpo dela, né? Se aquilo vai ficar bem para ela. Então eu faço uma leitura da noiva. Claro, agora eu estou falando de noiva, né? Uhum. Mas assim, quando eu desenho um vestido de noiva, é uma coisa só minha. Eu imagino a noiva naquele vestido, eu imagino como que ela vai se portar naquele modelo. Será que se o jantar dela for ao ar livre, como que ela vai se comportar com aquele tecido? Como que o tecido vai se comportar naquele terreno? No ambiente, no né? ambiente, entendeu? Se é um gramado, se é areia, né? Se vai ter tablado, se não vai ter. Que tipo de salto ela vai usar? O comprimento do véu, como que vai estar o cabelo dela, que grinalda ela vai usar. Então, tudo isso eu penso na hora da criação. E Glau, dentro desse conceito, já aconteceu contigo do vestido que a noiva escolheu não condizer com o conceito do evento, estar totalmente fora de contexto? E como agir com a noiva para dizer para ela, olha, tu tá escolhendo um vestido clássico, o teu casamento é na praia ou é no campo? Tu sabe, Vivi, que eu sempre tive muita sorte com minhas noivas, assim, a gente sempre teve uma conexão com todas elas, né, uma conexão muito forte. Então, assim, mesmo eu entendendo o gosto dela, entendendo que era aquilo que ela sonhou pro dia, independente se é praia, se é campo, mas foi aquilo que ela sonhou, eu colocando as minhas ideias, eu, né, conduzindo ela para o melhor caminho, todas entendem, né? Claro, a gente tem que falar de uma forma mais sutil, mais delicada, mas a noiva acaba que entendendo o porquê de eu estar explicando aquilo, de eu estar Sim. conduzindo pelo aquele caminho, tu entendeu? Elas acabam entendendo. Então, no final das contas, assim, elas sempre acabam mudando algumas coisinhas e entendendo o porquê que ela teve que trocar aquilo. E elas acabam não se importando. Sim, ela fica feliz com o Ela resultado. fica feliz com o resultado, entendeu? Elas entenderam o porquê. Porque eu tenho 15 anos de experiência, já atendi mais de 1.500 noivas, né, na minha carreira. Então, assim, ó, eu já sei o que vai funcionar e o que não vai funcionar para aquela noiva, para 15 anos, né? Às vezes a 15 anos me pede, igual na hora da valsa, eu quero ombro a ombro, eu quero isso. Vai ficar lindo? Vai. Mas ela vai ter desconforto, ela não vai conseguir erguer os braços para valsa. Então, às vezes, tudo que é bonito, né, não é funcional. Então, a gente tem que dar, tem que explicar para elas o antes, mesmo a gente podendo trocar depois, né, que em muitos casos acontecem, não, eu quero o bonito, eu quero o que eu sonhei. Ok, né? A gente vai provar, a gente vai testar, a gente vai dançar ali na sala de provas, a gente faz muitos testes, né? As noivas dançam a valsa, e ela sente que não, realmente,
Não né? é funcional. Não é funcional, não funcionou, vou ficar desconfortável, então eu prefiro. E muitas não. Eu prefiro bonito, prefiro ficar bonita, ficar presa, mas ter esse modelo. Ok, mas pelo menos ela tá entendendo que é isso que vai acontecer no decorrer da festa, né? O que a gente tem que viver, porque eu tenho que viver essa festa antes de oferecer o modelo. Eu tenho que saber todos os passos dessa noiva, eu tenho que saber todos os passos da debutante, porque eu tenho que viver essa festa com elas. Mas isso é entregar excelência, né? Entre excelência. Esse é o nosso trabalho. E muita experiência, né, Sim. Vivi? E Glau, me conta, dentro desses 15 anos de ateliê, né? Com certeza já mudou muito dentro da moda. As noivas já vêm com esses modelos, às vezes, que a gente chama de tendência, né? Sim. Como é que está hoje a tendência dentro da moda, festa, casamento? Tu segue essas tendências? Um pouco, sabe? Eu não sigo muito tendência de passarela. Claro, o que a gente usa nas tendências? Referências. As referências, por exemplo, tá se usando esse tecido, um pouco mais de brilho. Agora veio, né, uma coisa que a gente tinha até esquecido, que são as rendas, né, que veio uma tendência super alfaiataria, vestidos lisos, então tava uma tendência assim de vestidos lisos estruturados. Mas eu não sigo muito uma tendência, eu vou muito pelo que a noiva me pede, e dentro do que ela me pede, eu vou colocando algumas tendências no meio, né? Mas umas tendências bem atemporais, assim, né? Que ela vai se olhar dali uns que ela anos. vai se olhar e ela vai se amar daqui 10, 15 anos, ela vai dizer, nossa, meu vestido estava perfeito. Então eu não sigo muita modinha, né? Muita modinha eu não sigo. Isso, claro, se a noiva me falar, Glau, é isso que eu quero, ok. Mas eu sempre tenho um toque meu, né? Um toque meu que eu digo, se a noiva topa, ok. Porque, na verdade, o meu papel é conduzir ela, né? Pro melhor modelo possível. Então, eu vou dar o melhor de mim. Sim. Glau, e como tu lida com a situação? Porque a gente sabe que quando no processo de escolha do seu fornecedor, as noivas vão em diversos locais, elas têm diversos orçamentos, diversos croquis, no caso do teu trabalho, né? E elas chegam para ti, Glau, gostei, amei teu trabalho, quero fazer contigo, mas, eu fui no outro lugar, o valor é tanto. Tu consegue fazer? Como lidar com essa situação? Então, Vivi, é bem complicado porque eu acho que cada um tem o seu valor, né? Sabe, enfim, dos seus custos. E eu não, é muito complicado comparar valores, tá? Porque o mesmo que a concorrente oferece não é o mesmo que eu estou oferecendo. A gente não está sabendo se a pessoa ofereceu o tecido X e eu estou oferecendo para ela seda artesanal, por exemplo. Então não tem como a gente comparar valores. A gente não está sabendo se o outro está oferecendo 10 metros e eu estou fazendo um vestido de 30, 50 metros de tecido. Mas é próximo, os croquis são parecidos. Mas não tem como a gente comparar, entendeu? O processo é só se a gente comparar o mesmo modelo, o mesmo corte, a mesma quantidade de saia, de tecido, o mesmo corte de saia, né, de tecido, aí consigo comparar valores. O mesmo tipo de tecido também, aí a gente compara valores, né? Mas o nosso processo, às vezes, é muito diferente do que o processo da outra estilista. O nosso tempo de produção é muito maior, às vezes, do que o da outra estilista. A gente não sabe que tipo de estrutura essa estilista ou esse estilista, enfim, né, costureiro, está trabalhando. A gente sabe do nosso, né? O tipo de estrutura, a excelência que as nossas costureiras têm no processo, né, de confecção do nosso vestido. E bordados, as pedrarias que são utilizadas, As pedrarias que são utilizadas, né? A gente trabalha só com cristais, por exemplo. Né? Então, daqui a pouco a outra estilista orçou miçangas, lantejoulas, eu tô orçando cristal. Então, assim, é muito complicado comparar valor, né? E o meu processo, eu tenho um custo no meu processo, a outra pode ter outros custos, né? Então é complicado a gente falar de valores, comparar valores, né? E também assim, me pedem muito, Glau, posso fotografar os croquis? Os croquis são os nossos documentos, né? São criações minhas, então são os documentos do ateliê.
No início, Vivi, eu vou te dizer assim, ó, que eu me importava de fotografar croquis. Hoje eu não me importo mais. Tipo, o cliente pode fotografar ali o teu desenho, né, a tua A criação e minha levar para criação. outro, né? Mas eu não me importo, sabe por quê, Vivi? É a minha criação. O que eu imaginei para aquele modelo, porque assim, a cliente pode até não imaginar o croquis pronto, o vestido pronto. Eu já imagino. Então, assim, como eu já imagino aquele vestido pronto e como ele vai ser feito e a quantia de tecido que eu vou usar nele, nenhuma estilista vai fazer igual. Tá? Pode até dizer assim, ó, mas ela vai fazer igual. Não, não vai fazer igual. A forma de como eu imaginei aquele modelo, ninguém vai fazer igual. O caimento que vai ter aquele tecido, o corte que vai levar, as camadas internas que vão ter aquela saia que eu estou imaginando, nenhuma estilista vai fazer igual. Então, assim, pode fotografar, ok? Ninguém vai fazer igual. Então, eu sei o que eu vou entregar. E já aconteceu de tu ver, não fechou contigo, fotografou e ver modelos parecidos depois? E uma desilusão, né? Porque se pelo menos tivesse feito parecido, eu ia ficar feliz. Não, legal, soube fazer, soube reproduzir né? exatamente o que eu desenho, mas não, né? Fico assim, muito próximos, mas não tem nada a ver com o que eu iria oferecer, né? Com a estrutura que eu iria oferecer. Então, assim, a cliente que não estou pensando em estrutura, eu só quero o modelo. Bom, mas daí, Vivi, eu não tenho como controlar, porque daí ela pode pegar um modelo do Pinterest, ela pode falar como ela viu aqui e depois falar para outra estilista, né? Isso a gente não tem, na verdade, um controle, então por isso que eu não me importo. Não me importo que fotografem, porque eu sei o que eu vou entregar, né? Eu sei, eu imagino o que vai sair do papel, né? Eu garanto para a cliente que quando eu desenho um croquis é exatamente aquilo que ela está vendo no croquis, né? E eu tenho, né? Nossos feedbacks falam isso, né? Que exatamente, e como elas falam, Glau, foi muito minha expectativa era uma e foi muito maior, Isso é importante, né? do que eu esperava. Eu sempre digo que a gente conseguia entregar muito mais do que o cliente esperava. Muito mais. Então, assim, sempre foi o meu objetivo, entregar muito mais do que a cliente. É claro que é importante a gente ter que entregar aquilo que a gente foi contratado, né? Mas quando a gente certeza. consegue, é o mínimo, né? É o mínimo. Mas a gente conseguir entregar para eles, superar a expectativa do cliente. Superar a expectativa. A gente se realiza, né? É muito bom, né? É maravilhoso. E Glau, nesse processo de criação, como é que a noiva consegue tocar, escolher o seu tecido, a sua renda, as pedras que serão colocadas, os bordados? Sim, na primeira reunião que eu tenho com a cliente, e é para entender um pouco dela, né? Para conhecer um pouco ela. Personalidade, estilo de festa, o que ela gosta, principalmente o que ela não gosta, eu sempre deixo muito claro isso, tá? Que vai me ajudar na criação, mais o que ela não gosta do que ela gosta, né? E na nossa segunda reunião, quando eu apresento os croquis, eu gosto de apresentar tudo, né? Então, tipo de bordado que a gente vai usar, tecidos, é apresentado tudo para ela, né? Tudo, em todos os tecidos elas têm acesso aqui no ateliê. Uau, então dá uma dica para as noivas, para cliente, para debutante, para formanda, para convidada também, para as mães que estão agora nesse processo de busca do seu vestido ideal, nesse processo de escolha. O que tu diria para elas? Então, Vivi, independente noiva, debutantes, né, vestido de festa, eu acho que elas têm que viver o processo. Elas têm que sentir esse processo, têm que viver e tem que procurar um fornecedor que deixem elas seguras, confiantes, né, para que elas se sintam lindas no dia. O mais importante, né? O mais importante de tudo, que se sintam elas. É importante que o vestido vista ela, né? Exatamente. Né? E que ela se sinta linda, tão linda por fora, com certeza ela vai estar se sentindo por dentro. Por dentro, né? Isso aí. É isso que é a minha dica de hoje, sabe? Para noiva de que está procurando vestido hoje, assim, ó. Viva o processo, procure um fornecedor leve, que ela se sinta confiança naquele fornecedor, sabe? É o mais importante, confiança no fornecedor.
E que depois ela olha as fotos e ela, E que ela não se arrependa de Não nada. se arrependa, que ela né? não se arrependa de nada. aqui bem intimamente, me arrependi do meu Pois há 10 anos tu me atrás, né? falou. Mas vamos fazer a renovação de votos para eu ter meu vestido, quem sabe? Que trauma, né, Vivi? Sim, é por isso que eu acho muito importante a escolha dos fornecedores que vão entender o teu gosto, que vão entregar aquilo que tu pediu e não te frustrem. Exatamente, porque tu nunca esqueceu Não, esse dia. e nem as fotos consigo olhar. Não, e eu acho que qualquer coisa, qualquer problema que cause, sabe, no dia, principalmente da noiva, Vai te marcar, né? vai te marcar pro resto da vida. E que Porque- sejam lembranças que te marquem positivamente, né? Exatamente, porque o vestido de noiva é o vestido da vida. Eu bato nessa tecla, sabe? Quando eu falo com as minhas noivas, é o vestido da vida. O casamento é feito aquele dia, ele é planejado para aquele dia. Sabe que muitas noivas me falam, Glau, o que que eu vou fazer com o meu vestido depois, né? Porque a gente só trabalha com vendas, Sim. né? Mas a criação foi feita toda para ela. Então, assim, tudo é feito para aquele dia. E o vestido é mais um, né? Só que o vestido vai ficar para ela. Vai E é uma ficar. recordação para ela que ela não vai querer se desfazer. Não tem como se desfazer do vestido da Não noiva, tem como né? se desfazer. Claro que muitas não se apegam, não tem um apego, mas aí desapegam 2, 3 anos, 5 anos depois. Mas o vestido fica para elas, é a recordação primorosa do dia, né? É a realização do sonho dela. E quando a gente fala de casamento, a gente fala da noiva, né? Sim. A gente fala, todo mundo espera pela noiva. Todo mundo espera. Todo mundo. Eu sempre digo, ninguém vai perguntar se a decoração tava linda depois, mas vamos ver que vestido a noiva que tava. vestido a noiva estava usando, se ela estava linda. Então, assim, eu sempre falo, quando a noiva entra, a noiva tem que arrepiar, a noiva tem que triunfar. E por isso que ela precisa estar segura, Segura. né? Sustentando aquele vestido, né? Sustentando o vestido, exatamente. Então, todo esse processo a gente ajuda a noiva, né? Desde cabelo, make, a gente tem toda a parte de visagismo para noiva. A gente dá esse suporte de visagismo para noiva, para que ela saia daqui confiante, 100% segura. Ai, perfeito, Glau. Foi um prazer falar desse momento tão importante, né? Para noiva, para debutante. Ai, que né? bom. E que todas elas possam escolher um profissional que consiga entregar isso para ela, que ela se sinta segura e linda no seu dia. Ai, com certeza, é o que a gente espera. Obrigada por ficar aqui com a gente, porque a gente vive de eventos, mas ama mesmo os bastidores. E claro, te ajudar a criar um evento com conceito e personalidade, onde cada detalhe reflita quem você é, para que você não se sinta convidado no próprio evento. Até a próxima!